Olá, olá! Eu sou o professor Fabrício Braga, professor de língua portuguesa. Estou aqui para resolver o simulado solidário da SPDM. Você que participou da prova no domingo, sábado pela manhã, né? Você agora vai poder assistir a correção das questões e, ao mesmo tempo, eu ainda passo aqui algumas dicas sobre o que mais cai nessas provas da Concesp. Uma prova que, na parte de língua portuguesa, era bastante gramatical. Tá? Você pode esperar alguma coisa sobre crase, acento indicativo de crase, pode esperar ali algo sobre concordância verbal, análise sintática, principalmente encontrar o sujeito. Mas você também vai encontrar questões que vão lá do início do estudo da língua portuguesa, que envolvem a fonologia, a fonética, a fonologia e a ortografia, né, a escrita correta das palavras. Então pode haver questões que perguntem aí para você sobre a presença de encontros vocálicos, como o ditongo, o hiato, ou a diferença entre dígrafo e encontro consonantal, separação de sílaba, acentuação gráfica. É bem possível que uma questão sobre ortografia e fonologia apareça nessa prova. Tá? E para finalizar, as relações de sentido, né? As conjunções, tanto coordenativas quanto adverbiais, né? Aquelas que indicam acréscimo, oposição, alternância, explicação, conclusão, essas são as coordenativas, ou as conjunções de causa, consequência, conformidade, concessão, comparação, condição, proporção, tempo e finalidade, que são aí as conjunções subordinativas adverbiais, tá? Vamos lá, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no simulado que você fez. A primeira questão é justamente sobre fonologia, né, que é aquela parte do idioma que estuda os sons, tá? A fonologia, ela estuda os fonemas, que são os sons que compõem as palavras. O fonema, ele é a menor unidade linguística distintiva do idioma. Ou seja, para que um som seja considerado fonema, é preciso que ele, ao ser trocado por outro som, gere uma palavra nova. Né? O que vai acontecer, por exemplo, com os sons de f e v, por exemplo, né? Que é o som de F e o som de V. Se eu compuser, né, uma palavra como faca com som de F e substituir o som de F pelo som de V, eu crio vaca, então eu consigo provar que são fonemas. Tá? Os fonemas são sempre apresentados aí entre barras. Esse é o estudo da fonologia. A fonologia vai mostrar para nós que há fonemas vocálicos, que são as vogais, e fonemas consonantais, que são as consoantes. Tá? Os vocábulos são os fonemas que são vozeados, né? E são sempre o núcleo da sílaba. Tá? A sílaba também é uma definição fonética. Toda sílaba tem que ter uma vogal. A vogal é o núcleo da sílaba. E não existem duas vogais verdadeiras na mesma sílaba. Então, normalmente, para dividir sílaba, a gente dá uma olhada nas vogais. Se a palavra tiver 3 vogais, ela vai ter 3 sílabas. Né? Não tem sílaba sem vogal. A não ser que aconteça um caso de ditongo, eu posso depois falar sobre esse caso, que é o encontro vocálico. Tá? Então, a fonologia estuda os sons do idioma. Tá? E aí, a questão 1 dizia assim, coloque V para as afirmações verdadeiras ou F para as falsas e em seguida marque a sequência correta. Todo som é um fonema? Cuidado, né? Nem todo som é fonema. O fonema é o som distintivo. Por exemplo, todos os nossos fonemas são de expiração. Mas existem alguns sons que nós usamos na inspiração, por exemplo, para fazer negação. Isso não é fonema. Para ser fonema tem que ser distintivo. Agora, todo fonema é som? Isso é verdadeiro. Porque os sons que compõem as palavras são fonemas. Eles podem ser vocálicos, a, e, o,
que geram um contínuo sonoro, né? Ou consonantais, que dividem essa continuidade sonora em sílabas. A, ba, ca, da, ya, ma. Então, essa divisão do contínuo vocálico é que chamamos de sílaba. Né? Duas letras juntas podem representar um único fonema? Sim, isso aqui é importante, ó. São os chamados dígrafos. Os dígrafos são aquela união de duas letras que formam um único som. Por exemplo, o SS, o RR, né, o CH, o NH, o LH, que mais? O SC, o XC. Todos esses encontros de duas letras formam um único som. Portanto, são dígrafos. Esses dígrafos aqui são consonantais, mas eu tenho dígrafos vocálicos. Ó, EM, EN, AM, AN, OM, ON, UM. Nós temos dígrafos aí que formam um único som. An, in. Então nós vamos ter aí a união de duas letras para formar um único som. Isso é chamado de dígrafo. Essa estrutura cai demais aqui na prova da Concesp, tá? Então, duas letras juntas podem formar um só fonema? Sim. Aliás, coloquei falso? Não, verdadeiro. Verdadeiro. Duas letras juntas podem formar um único som, tá? A letra H é fonema? Olha, no nosso idioma, o H não representa fonema. Quando a gente escreve uma palavra como hotel, por exemplo, tá? Essa palavra ela tem 5 letras, mas ela tem somente 4 fonemas, ó. O, tel, seria assim, algo assim, ó. Hotel. Então, esse H aqui, ó, ele não é pronunciado. Ele não é fonema, porque ele não produz som. Então, a letra H é um fonema? Falso, não é. Tá? E os fonemas são emitidos por um sistema chamado de aparelho fonador, isso é verdade, tá? Que é composto por elementos de outros aparelhos que nós temos no organismo. Então, a resposta aqui vai dar FVV, FV. Tem essa alternativa? FVV, FV, letra D de Daniela. Essa aí é a questão número 1. Uma questão sobre fonologia. A nossa segunda questão é uma aposta sobre ortografia. Mas vale dizer para vocês que é importante ainda dentro da fonologia o estudo da posição da sílaba tônica. As oxítonas, as paroxítonas, as proparoxítonas e também os monossílabos tônicos. Questão número 2. Assinale a alternativa em que o hífen tenha sido utilizado em conformidade com a gramática normativa. Isso aqui é importante, né? Porque houve mudanças no uso do hífen, né? Principalmente quando esse hífen é usado para ligar um prefixo a uma palavra. Né? O prefixo ele é aquele afixo que se coloca antes de uma palavra. Então, se eu tenho escrever, eu formo reescrever. Esse re é um prefixo. E aí a gente só vai usar hífen se o prefixo terminar em vogal e a palavra começar com a mesma vogal, ou o prefixo terminar em consoante e a palavra começar com a mesma consoante, como acontece aqui, ó, com o anti-inflamatório, que eu usei o hífen por quê? Porque encontrou i com i. Por isso que eu usei o hífen. Tá? Ou se eu escrevo sub base, eu vou usar o hífen porque encontrou B com B. Então o hífen só vai separar se houver mesma vogal ou mesma consoante. Vogais diferentes, consoantes diferentes, vogal consoante, consoante vogal, normalmente a gente junta. Então a gente pode fazer assim, ó, anti-aéreo, juntando aqui, ó, sem hífen. Ou podemos ainda escrever, ó, sub-item,
sem hífen, ó, porque não houve encontro de mesma vogal ou mesma consoante. Então, via de regra, é isso que vai acontecer. O que pode ter aqui de importante, talvez, de diferente, é aquela palavra começada com H. Ó. Sempre que a palavra se iniciar com H e receber prefixo, ela vai ter que ter um hífen, tá? Então, se eu escrevo subhospitalar, eu preciso colocar o hífen, por quê? Não é por causa desse B, não. Eu preciso colocar o hífen porque o hospitalar começa com H. E toda palavra que se inicia com H, quando recebe um prefixo, ela tem hífen, tá? Essas aqui seriam as regras gerais. É bom sempre lembrar alguns prefixos que devem sempre receber hífen, né? O ex, o vice, né? Aqueles prefixos que começam com P, né? E tem acento, ó, pró, pré e pós, a gente usa sempre com hífen. Aí os prefixos terminados em em, a quem, além, recém. Então o que ele me pergunta? Assinale a alternativa em que o hífen tenha sido utilizado em conformidade com a gramática normativa. Então, quando ele fala em conformidade, ele quer o correto, o certo, de acordo com a normativa. Né? A primeira palavra eu tenho auto mais escola. Auto mais escola. Precisa de hífen? Não precisa, não teve mesma vogal, mesma consoante. Então, autoescola fica assim, ó. Autoescola. Sem hífen. Tá? Por quê? Porque não houve choque de vogal nem choque de consoante. Mesma coisa vai acontecer com o supra, ó. Supra mais renal. Observe, prefixo terminou em A. A palavra começou com R, não precisa de hífen. Então eu vou unir. Agora, se eu fizer a simples união, eu criarei a palavra suprarrenal. E a palavra não é suprarrenal, é renal. Então eu preciso fazer uma adaptação gráfica para manter o som da palavra, uma vez que palavra é som. A pronúncia antecede a escrita. Então eu vou escrever aqui, ó, com 2 R's para manter o som. Vou escrever suprarrenal. Assim eu vou fazer com, por exemplo, semirreta, tá? Isso vai acontecer também quando a palavra começar com S e o prefixo terminar com vogal, como autosserviço. Escreve-se junto com 2 S's, tá? Então, suprarrenal não tem hífen. Subhepático tem hífen? Sim, porque toda palavra que inicia com H, quando recebe um prefixo, tem que ter hífen, né? E o extraoficial não precisa de hífen, porque o extra terminou em A, o oficial começou com O, ó, não teve choque, então extraoficial escreve-se junto, extraoficial, sem hífen, tá? Questão número 2, quem acertou aí, letra C, de seja feliz, seja aprovado. Questão 3, mais uma de erro ortográfico, mais uma de ortografia. E agora nós temos um elemento comum em todas as alternativas, que são as expressões se não, né, se não e se não. Então está me cobrando aqui a diferença de se não junto e se não separado. Tá? A maior parte das vezes que eu uso separado. Quando eu tenho receio, eu uso separado, que significa caso não. Tá? Aqui eu tenho uma condição. Condição. Se não fizer a tarefa, não irá embora. Se não estudar, não passará. Aí é separado. Agora, o se não junto, ele é sinônimo de exceto ou caso contrário. Caso contrário. Né? Então, todos farão a prova, exceto Fabrício. Se não, Fabrício, um se não junto. Tá? Isso pode aparecer com afim, né? Afim junto, afinidade, afim separado, finalidade, objetivo. Pode aparecer com os porquês, né? Porque separado, ele é sempre sinônimo de por qual motivo. Aí ele é separado.
Ele vai receber o acento se tiver um sinal de pontuação, né? Normalmente no final da frase. E o porquê junto, ele é uma resposta, sinônimo de pois, já que, uma vez que, né? E o porquê junto com acento é um substantivo. O porquê, um porquê, sinônimo de razão, sinônimo de motivo. Então vamos testar aqui, ó. Se não chover, iremos acampar. Tá verdadeiro, porque é caso não chova, iremos acampar. Desde que não chova, uma condição. Não estacione naquele lugar, senão será multado. Ó, será que é se não estacionar será multado? Ou caso contrário será multado? Ó. Caso contrário será multado. Então esse senão aqui está errado, viu? Esse senão aqui deveria ser junto. Letra C. A festa será amanhã se não chover, caso não chova. Letra D. Faça o depósito até amanhã, senão o pedido será cancelado. Se não fizer. Aqui, ó, eu deveria ter uma condição. Se não, né? E aí um verbo aqui, ó, implícito. Se não fizer o pedido até amanhã, ele será cancelado. Então eu tenho aqui uma condicional, quando é condição, é o senão separado. Esse para mim é dos mais difíceis homônimos que eu citei aqui. Mas tome sempre cuidado com concerto com C, concerto com S, tá? Infringir e infligir, né? Infligir é de quebrar uma regra e infringir é de aplicar pena, né? O juiz infringiu multa de R$5.000, por exemplo. Então, cuidado com essas palavras que são parecidas, os parônimos, e as palavras que têm a mesma pronúncia, mas escrita diferente, os homônimos. Questão número 3, letra B de bola, é onde está o erro ortográfico. Questão número 4. Em qual alternativa não ocorre a voz passiva dos verbos destacados? Tem sempre uma questão de verbo, né? Pode ser uma questão de conjugação verbal, tá? E aí toma muito cuidado com o verbo trazer, porque eu não digo foi trago, eu digo foi trazido. Eu não digo era trago, e sim era trazido. Então cuidado com essa forma, particípio regular do trazer. Tá? Essa informação me foi trazida por um repórter. Muito cuidado com essa forma, está correto, trazido, e está errado o trago. Essa informação me foi traga por um repórter seria incorreto. Tá? Pode te perguntar também, né, sobre qual verbo tem defeito na conjugação, é um verbo defectivo, como é o caso do verbo colorir, que não tem a forma coloro, tá? Como é o caso do verbo falir, que no presente do indicativo só tem o nós e o vós. Nós falimos, vós falis. Então ele tem defeito, é defectivo. Pode perguntar sobre os verbos abundantes, né? Que eles têm abundância, tem 2 ou mais particípios. Como é o caso do acender, que tem acendido e aceso. Né? O caso do imprimir, tem imprimido e impresso. Do morrer, que tem morrido e morto. Matar, tem matado e morto. Né, do eleger tem elegido e eleito, do extinguir tem extinguido e extinto, esses verbos são abundantes. Aqui ele está me perguntando da voz do verbo, né? E a voz do verbo, ou as vozes, são 3. A voz ativa é quando o sujeito do verbo executa a ação, o sujeito é agente. A voz passiva, quando o sujeito do verbo sofre a ação, o sujeito é paciente. E a voz reflexiva, a mais fácil delas, é aquela em que o sujeito, ao mesmo tempo que executa, ele recebe a ação. Então, a primeira coisa aqui, ó, quando falar de voz, é encontrar o sujeito do verbo, né? E para encontrar o sujeito, a gente pergunta o que é que ou quem é que antes do verbo. Ó, o que é que, quem é que, antes do verbo. Aqui você acha o sujeito. Então, toda vez que você pensar em voz do verbo, você precisa encontrar o verbo e perguntar antes dele para encontrar o seu sujeito, que é uma análise sintática, é a parte mais importante da análise sintática aqui. É achar o sujeito, porque tudo que sobra quando tira o sujeito chama-se predicado.
Então observe na letra A. Todas as crianças foram aplaudidas de pé pela plateia. Eu pergunto antes do verbo, ó, quem é que foi aplaudido de pé pela plateia? E encontro o sujeito, todas as crianças. Então eu preciso encontrar o sujeito. Letra B. A criança feriu-se com objeto durante a aula de artes. Eu pergunto antes do verbo, ó, quem é que se feriu? A criança. Esse é o sujeito. Ó. Essa é técnica também para concordância verbal, porque o verbo tem que concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. A letra C. Clarissa penteava-se diante do espelho quando foi surpreendida pelos amigos de sala em seu quarto. Eu pergunto aqui, ó, quem é que foi surpreendida? É a Clarissa, né? Um sujeito aqui que é oculto. Seria aqui, ó, um sujeito ela, retomando Clarissa. Um sujeito ela, um sujeito oculto. E na letra D, a doença, com muita luta e perseverança, foi vencida pelo paciente. Eu posso perguntar aqui, ó, quem é que foi vencida? E vou encontrar o sujeito, a doença. Então, toda vez que falar de voz, eu vou precisar fazer essa análise sintática do sujeito. Agora, se ele me pergunta especificamente sobre a voz ativa, eu tenho que achar um sujeito que pratique a ação. Um sujeito agente da ação expressa pelo verbo. Se a voz é passiva, eu preciso encontrar um sujeito que recebe essa ação, um sujeito sobre quem essa ação é praticada, um sujeito paciente. E se a voz é reflexiva, o sujeito ele é ao mesmo tempo agente e paciente. Ele é um sujeito que executa a ação e recebe também essa ação, que é o caso, por exemplo, de eu me feri ao executar a tarefa. Quem é que feriu? Eu. Quem é que foi ferido? Eu também, voz reflexiva. Então o sujeito é agente e paciente dessa ação, tá? Então, vamos dar uma olhada em cada alternativa aqui. Somente o verbo de ação, ó. Então, foram aplaudidas. Qual que é a ação? É aplaudir. Na letra B, feriu-se. Qual que é a ação? É o ferir. Tá? Na letra C, qual que é a ação? Surpreender. Essa é a ação, surpreender. Na letra D, qual que é a ação? É vender. Então, agora eu vou sair perguntando se esse sujeito é agente ou paciente, ó. Na letra A, essas crianças, elas aplaudem ou elas são aplaudidas? Elas são aplaudidas, elas são pacientes, não são elas quem aplaudem. Essas crianças não são agente, são paciente. Então, letra A, a voz é passiva. Ele perguntou onde não ocorre voz passiva. Então, letra A tem voz passiva, não vou marcar. Letra B, a criança feriu-se. Quem é que feriu? A criança. Quem é que foi ferida? A criança também. Aqui eu tenho um pronome reflexivo. Ó, um pronome que é sinônimo de a si mesmo. Nesse caso, a criança, a si mesma. Então, a criança feriu e a criança foi ferida. Aqui a voz é reflexiva. No letra C, a Clarissa, né? A ação é de surpreender. A Clarissa surpreende ou ela é surpreendida? Ela é surpreendida, ela não executa a ação, é paciente da ação, voz passiva. E na letra D, a doença foi vencida pelo paciente. A ação é de vencer, o sujeito é doença. A doença vence ou é vencida? Ela é vencida. Nós temos aqui um sujeito que é paciente da ação, então voz passiva. Tá? Só não existe voz passiva na letra B de bola, porque na letra B a voz é reflexiva. Vale a gente lembrar que a voz passiva vai ser reconhecida por uma locução verbal que é formada pelo ser mais o particípio do verbo de ação. Isso aqui é uma locução verbal passiva. Aqui ela aqui, ó. Ser mais
particípio. O verbo ser está no passado, foi, eu fui, ele foi, e o vendida está no particípio, que o particípio é aquela forma verbal que termina em ado e ido para os verbos regulares. Então dá para reconhecer a voz passiva aqui, ó, por essa locução passiva. Tá? E a voz passiva que tem essa locução, ela é chamada de voz passiva analítica. Normalmente é essa que é pedida. Tá? Então, questão 4, letra B de bola. Vamos dar uma olhada na questão 5, que é uma questão de concordância verbal. Aliás, uma questão de sintaxe, né, de sujeito, que envolve concordância verbal. Por quê? Porque sempre que te perguntarem sobre concordância verbal, o seu trabalho é, mais uma vez, encontrar o sujeito. Tá? Você tem que encontrar o sujeito. Toda análise sintática, sempre que alguém perguntar se o enunciado está correto ou incorreto, você precisa encontrar o sujeito dos verbos. E a forma mais fácil de encontrar é perguntando quem é que, o que é que antes do verbo. Agora, existem alguns casos em que você não pode perguntar quem é que, o que é aquele caso das chamadas orações sem sujeito. Aquelas orações em que há um verbo impessoal. Um verbo que não necessita que alguém, né, execute a sua ação, o seu fenômeno, o seu processo, né, inicie o seu processo. Esse é um verbo impessoal. Também chamado de sujeito inexistente, tá? E aí você pode pensar, tudo que é fenômeno natural, né? Por exemplo, os verbos que falam de clima não tem sujeito. É quente, faz dias frios, né? Está calor. Aqueles verbos que indicam fenômeno natural, chover, ventar, trovejar, não tem sujeito, é sujeito inexistente. E sendo sujeito inexistente, esses verbos não têm plural. Tá? Agora, tem dois casos que você precisa lembrar. O primeiro deles é o verbo haver, quando ele tem sentido de existir, de acontecer ou de ocorrer. Esse verbo não tem plural. Então ele fica sempre no singular porque ele não tem sujeito. Houve muitas questões fáceis no simulado. Nunca houveram, porque ele não vai para o plural. Haverá muitos alunos aprovados? Nunca haverão. Né? Deve haver questões difíceis? Nunca devem, porque ele tem sujeito inexistente, ele forma oração sem sujeito. E o verbo fazer, quando ele indica tempo passado, tempo vivido, tempo transcorrido, tempo gasto. Faz 3 dias, nunca fazem. Fazia 2 meses, nunca faziam. Vai fazer 3 anos, nunca vão fazer 3 anos. Então, quando você encontra uma oração sem sujeito, você já marca sujeito inexistente, que é este caso aqui, ó. Na frase, havia crianças no parque do clube. Olha que esse havia aqui, ó, ele é sinônimo de existiam. Veja que o existir tem sujeito, né? Quem é que existiam? Crianças. Mas o havia não. Então você precisa decorar por quê? Porque se você chegar aqui e perguntar o que é que havia, você vai achar que sujeito é crianças e vai marcar sujeito simples. Não, o verbo haver, quando significa existir, acontecer ou ocorrer, ele não tem sujeito, sujeito é inexistente, tá? O sujeito oculto é aquele subentendido, né? Como algo como assim, ó. Fomos ao clube, tá? Quando você pergunta quem é que fomos, você facilmente encontra o sujeito nós, mas ele não está presente, então ele é oculto, elíptico ou desinencial. Tá? E o sujeito indeterminado, a forma mais simples é na terceira pessoa do plural, né? Roubaram meu carro. Quem é que roubou? Alguém, não sei quem. Esse seria um sujeito indeterminado. Então, muito cuidado com as orações sem sujeito na concordância verbal, porque essas orações não admitem o plural, tá? E na classificação do sujeito. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Questão 5, letra C, de seja feliz, seja aprovado. Questão 6, a tão temida crase, né? Ou, cuidado, não chama crase, hein? Chama acento grave.
ele é indicativo de uma crase, tá? Uma crase é a união de duas palavras em uma. Normalmente, uma preposição mais artigo ou uma preposição mais pronome. Então, de mais o forma do, de mais ela forma dela, em mais ele forma nele, né? Em mais a forma na. São tipos de crase. Mas esse acento grave, no nosso idioma, ele só acontece em 3 casos, né? Nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. No pronome relativo, a qual, ou no seu plural, as quais. E naquele que interessa mesmo, que é o a craseado. Tá? Então, a presença desse acento grave, ele marca a presença de 2 as. Um primeiro a, que é preposição, tá? E um segundo a, que é um artigo feminino. Um artigo definido feminino. A missa, a praça, tá? A ajuda, tá? A aula. Então, um artigo que acompanha uma palavra feminina. Todos esses aqui, ó, eles têm a indicação de uma preposição. É sempre uma preposição a, tá? Unido a um pronome, seja aquele, aquela, aquilo, ou seja o a qual. Isso quer dizer, antes de uma crase, antes do sinal acento, ou antes de um acento grave, tem que ter uma palavra que exige a preposição a. Igual a, favorável a, contrário a, ir a, chegar a, tá? Para poder pedir a preposição a. E depois, ó, após o a craseado, tem que haver sempre um feminino. Por isso não se usa crase antes de palavra masculina, né? A prazo não tem crase, a cavalo não tem crase, tá? A pé não tem crase. Bem, se ele pergunta só se o acento está correto, você tem uma técnica para descobrir se o acento está certo, que é substituir o substantivo feminino por um substantivo masculino. Porque quando você assim o faz, esse artigo a vira o, e aí aparece a conjunção AO, tá? Então, por exemplo, se eu escrevo algo assim, ó, ofereceram a diretora, ofereceram à diretora um empréstimo. E a minha dúvida é se esse A aqui tem crase. Primeiro eu vou olhar se tem palavra feminina na frente, né? Porque se for palavra masculina eu já sei que não tem crase. Agora a técnica é trocar a palavra diretora por uma masculina. Ó. Ofereceram ao diretor um empréstimo. Quando eu troco o feminino pelo masculino, se aparecer AO, significa que a crase é obrigatória lá na sentença original. Que crase mais feia? A crase é obrigatória na sentença original. Então, se perguntar para você qual é o motivo de ter sido usada a crase, você sabe que é porque existe uma preposição em um artigo e a preposição vem de um termo regente, que é o verbo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, que vem antes desse A. Tá? E o artigo acompanha o substantivo feminino. Se te perguntarem somente se a crase está certa ou errada, basta trocar o feminino por um masculino, quer ver? Vamos usar essa técnica primeiro, que essa técnica aqui ó, resolve a maior parte dos casos. Então, 6. Aponte a alternativa em que o acento grave, indicativo de crase, foi usado incorretamente. Cuidado, hein? Ele pediu a errada. Então, vamos testar. Letra A. Voltaremos à piscina mais tarde se não formos andar de bicicleta. O feminino é piscina. Eu vou trocar piscina por um masculino. Eu posso usar clube? Posso. Mas na hora da prova, às vezes eu esqueço a palavra. Então eu posso usar homem, marido, emprego, tá? Modo, negócio, presunto,
veículo, namorado, qualquer masculino. Vai dar certo. Aqui eu vou colocar um lugar, ó. Voltaremos ao trabalho mais tarde. E aí, ó, apareceu a O, a crase é obrigatória. Tá certa a crase aqui. Troca o feminino pelo masculino. Letra B, ó, após a leitura do testamento, procedeu-se a discussão entre os herdeiros. Discussão é feminino? É, então vou trocar por um masculino. Ó. Procedeu-se ao interrogatório procedeu-se ao exame. Tá? Então aqui, ó, encontrei a O, a crase é correta. Letra C, o ônibus chegou à rodoviária. Então rodoviária é feminina, eu vou trocar por um masculino, tá? O ônibus chegou ao clube, ó. Ao clube, ao trabalho, ao local. Porque se eu trocar o feminino pelo masculino e aparecer a O, é porque a crase está certa. Veja que dá sempre certo. Então eu tenho A, B, C como corretas, a resposta errada deve ser a D. Mas vamos testar. A nova moradora de edifício não vai a reuniões convocadas pelo síndico. Eu vou trocar reuniões por locais. Então ela não vai a locais convocados pelo síndico, os locais. Veja que não apareceu a O. Então a crase está errada. Aqui tem uma regrinha, tá? Uma regra que é, não se usa crase antes de palavra no plural se o A não estiver no plural. Então, antes de palavra no plural, só se usa crase se o A estiver no plural. Se estivesse assim, ó, as reuniões, aí estaria certo, porque eu ia trocar, ó, não vai aos locais. Então, uma das regras é não se usa crase antes de palavra no plural, quando A não estiver no plural. Letra D, resposta correta na questão 6. Tá? Questão de crase sempre aparece por aqui. Na questão 7 eu trago uma questão de predicado e ele pergunta do predicado nominal porque é o único predicado que eu acho que você precisa reconhecer. É o predicado nominal. Por que você precisa reconhecer o predicado nominal? Primeiro, que é muito fácil o reconhecimento. Segundo, com ele você elimina as alternativas, mesmo que ele peça o verbal, o verbo nominal, você vai eliminar conhecendo o predicado nominal. Tá? Primeiro, predicado é tudo o que sobra quando se tira o sujeito. Tirou o sujeito, o que sobra é predicado. Então, para achar o predicado, tem que achar o sujeito. Tá? Ó, marque a alternativa em que a frase presente predicado nominal. Vamos achar os predicados primeiros. Primeiro, os maus candidatos perderam muitos eleitores. Eu pergunto, ó, quem é que perderam? Os maus candidatos. Então aqui é o sujeito. Ó. Tudo que sobra é predicado. Perderam muitos eleitores. Letra B, conversamos com os jornalistas. Pergunta sempre antes do verbo. Quem é que conversamos? Nós, sujeito oculto, então o predicado é a frase inteira. Letra C, por causa das manifestações, as ruas permanecem agitadas. Eu pergunto aqui, ó, o que é que permanecem agitadas? As ruas, esse é o sujeito. Tudo que sobe é predicado. Por causa das manifestações, permanecem agitadas. E letra D, ele chegou alegre como sempre. Eu pergunto, ó, quem é que chegou? Ele, sujeito. Tirou o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então compreenda o seguinte. O mais importante na análise sintática é encontrar o sujeito. Ele pode te perguntar sobre diversas funções sintáticas, mas o sujeito vai estar nas respostas. Então, encontrando o sujeito, você consegue eliminar pelo menos algumas alternativas. Segundo, o predicado é o termo que contém o verbo. Você está vendo que todo predicado tem verbo. O predicado é o termo da oração que contém o verbo. E a classificação do predicado vai se dar pelo verbo.
Se o verbo é um verbo significativo, né, aquele verbo de ação, de processo, de fenômeno, de introdução do discurso, de existência, de ocorrência, esse verbo vai ser núcleo do predicado, e o predicado é verbal. O único verbo que não é núcleo do predicado é o verbo não significativo, que a gente também chama de verbos de ligação ou verbos de estado. Se tem verbo de ligação, o predicado é nominal, então você decora isso. Porque você sabe a lista dos verbos de ligação, né? Os verbos de ligação são ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se e virar. Esses verbos, eles trazem um padrão de análise sintática, que é um padrão básico, né? Quando eu digo assim, ó, a turma ficou surpresa. Aqui eu tenho uma análise sintática que é básica, que você precisa reconhecer. Vou até mudar a cor da caneta aqui para fazer essa análise, tá? Toda análise sintática começa no verbo, perguntando quem é que, o que é que antes do verbo. Quem é que ficou surpresa? A turma, sujeito. Tudo que sobra é predicado. A análise do predicado começa pelo verbo. Ficar é um verbo de ligação, porque ele liga o sujeito a um estado do sujeito, um estado momentâneo ou passageiro do sujeito. Um estado, uma informação nova no meu predicado, que é chamado de predicativo. Esse estado momentâneo ou passageiro, ele é chamado de predicativo. Como ele está relacionado ao sujeito, predicativo do sujeito. Está aqui, ó. No predicado verbal, o verbo é o núcleo. No predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. Então, se ele tivesse me perguntado onde tem predicado verbal, mesmo assim eu ia nos verbos de ligação. Ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se e virar. Porque se tem verbo de ligação, tem predicado nominal. Se tem verbo de ligação, tem predicado nominal. Tá? E aí tem predicativo do sujeito. A sintaxe é pronta, a sintaxe é sempre essa. Quer ver? Letra A. Os maus candidatos perderam muitos eleitores. Esse verbo perder, ele é um verbo transitivo direto. Ó. Quem perde, perde algo, perde alguma coisa. Se eu quero complemento, perde o quê? Muitos eleitores, objeto direto do verbo. Conversamos muito com os jornalistas, né? Quem conversa simplesmente conversa. Conversamos muito. Com os jornalistas é adjunto de companhia, então verbo intransitivo. Letra C. Por causa das manifestações, as ruas permanecem agitadas. Ser, estar, andar, ficar. Parecer, permanecer, continuar, tornar-se. Verbo de ligação. Esse agitadas aqui é o meu predicativo do sujeito, porque é o estado do sujeito, momentâneo ou passageiro, ou é uma característica nova do sujeito. E se tem verbo de ligação, o predicado é nominal. Então a 7 vai dar a letra C. E na letra D, ó, ele chegou alegre como sempre. Ó. Quem é que chegou? Ele. Quem chega, chega. Verbo intransitivo. Ó. Ele chegou, pronto. Esse alegre, ele é também predicativo. Predicativo. Então esse aqui é um predicado que tem dois núcleos. Percebe? Ele chegou e estava alegre. Toda característica do sujeito que está longe dele ou que está separado por vírgula é predicativo. Poderia ser ele, vírgula, alegre, vírgula, chegou. Então toda característica do sujeito que está longe dele ou separado por vírgula é predicativo. Então esse predicado tem dois núcleos. Ele é chamado de verbo nominal, predicado verbo nominal. Precisa decorar, Fabrício? Não. Decora os verbos de ligação e o predicado nominal. Ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se e virar. Tá? Questão 7, resposta correta,
letra C de seja feliz, seja aprovado. Questão 8. Provavelmente ela chorou, pois está com o rosto vermelho. A oração destacada classifica-se como oração coordenada sindética. Gente, se cair oração coordenada, oração subordinada, a gente não fica muito preocupado com esses primeiros nomes aqui não, ó. A gente olha o último nome. Por quê? Porque as orações coordenadas, elas podem ser aditivas, elas podem ser adversativas, elas podem ser alternativas, elas podem ser explicativas, ou elas serão conclusivas. O que importa aqui é a análise do conectivo, ó, da conjunção. Porque a oração ela é classificada de acordo com a conjunção. Se ela tiver conjunção e, nem, além de, mas também, ela é uma oração aditiva, indica acréscimo. As adversativas são importantes, hein? São as que mais caem, tá? Indicam oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, são as adversativas. A segunda mais importante são as conclusivas, tá? Portanto, por isso, logo, assim, por conseguinte, então, indicam conclusão. As alternativas muito fáceis, ou, ora, quer, seja. E as conjunções explicativas, pois e porque são as mais comuns. Então esse pois aqui, ó, ele é uma conjunção explicativa. Uma conjunção coordenativa explicativa. Ela introduz uma oração coordenada sindética explicativa. Tá? Então se apegue à conjunção. E sempre ao último nome. Ele não vai te enganar nesse primeiro nome aqui, ó. Ele vai dar esse primeiro nome correto. Então você vai lá e reconhece a conjunção. E marca a alternativa, letra D de Daniela, questão 8. Questão 9 é a colocação pronominal, também uma parte da análise sintática, né? Essa colocação, ela fala mais especificamente sobre os pronomes pessoais oblíquos átonos, porque esses pronomes eles precisam estar ligados ao verbo, né? Quem são os pronomes átonos? O me, o te, o no, lo, tá? O a, lá, na, né? O lhe, o nos, o vos, o os, o as e o lhes. Esses pronomes aqui, eles têm que vir ligados a um verbo. E eles vêm ligados em 3 posições diferentes, né? Eles podem estar na ênclise, que é quando estão à frente do verbo, né? Eles podem estar na próclise, quando esse pronome está antes do verbo, ou na mesóclise, quando esse pronome está no meio da forma verbal. Tá? Então, ênclise seria algo assim, ó, ajude-me. Tá? Esse me está na ênclise, na frente do verbo ligado a por hífen. A próclise é algo assim, ó, todos me ajudaram. Tá? Esse me está antes do verbo ajudar, está na próclise, antes do verbo. E a mesóclise é algo do tipo ajudar-me-ão. O pronome está no meio do verbo. A mesóclise só acontece com verbos no futuro, tá? Só com verbos no futuro. Ajudar-me-ão, ajudar-me-iam. Tá? Futuro do presente ou futuro do pretérito. Normalmente a gente diz, e lá na Europa tem essa regra, né, que o lugar do pronome é a ênclise, então dá mais formalidade usar ênclise. Agora, a próclise, ela está normalmente ligada a uma palavrinha que é chamada de atrativa. Uma palavra que obriga
a presença do pronome antes do verbo, que atrai o pronome para antes do verbo. Né? Advérbios atraem pronome, palavras negativas, de sentido negativo, né? Sequer, nunca, não, atraem pronome. Pronome interrogativo atrai pronome, pronome indefinido, nada, tudo, alguém, todos, puxa a próclise, obriga a próclise. Pronome relativo, que, o qual, a qual, onde, quem, obriga a próclise. E as conjunções subordinativas, né? Porque, embora, como, se, caso, quando, obrigam a próclise. Normalmente a gente usa a técnica que é fazer a pergunta, ó, quem é que não atrai pronome? Fazendo essa pergunta, você tem as regras da próclise, das palavras atrativas, porque principalmente quem, que e não atraem pronome. E pronome atrai pronome. Então, se antes do verbo tiver a palavra quem, que, não ou algum pronome, vem para a próclise. Tá? Se pensar no não, ó, ele é um advérbio de negação, então o advérbio atrai a próclise, aqui, lá, hoje, ontem, agora, tá? E também é palavra negativa atrai a próclise. E aí, se eu me basear no que, ele é conjunção subordinativa. E a conjunção subordinativa atrai a próclise. Quem é que não atrai pronome? Então, questão 9, ele perguntou o quê? Onde está incorreta a colocação pronominal? Eu vou olhar só o pronome átono, ó. Letra A. Não lhe quero pedir dinheiro, não lhe quero pedir dinheiro para mais nada. Normalmente o pronome vem na ínclise, né? Esse pronome está na próclise, ó, antes do verbo querer, ó. Tá? Então, quando o pronome está na próclise, eu olho se a palavra é atrativa, a palavra que vem antes, ó. Aqui é um não, né? E quem é que não atrai pronome? O não é atrativo do pronome, essa colocação está certa. Não lhe quero. Não podia usar não quero lhe, porque o não puxa o pronome para antes do verbo querer. Direi-lhe uma surpresa na hora certa. Olha, dá uma olhada aqui nessa letra B e veja o direi. Esse direi, ele está no futuro do presente, não é? Conjuga, ó. Eu direi, tu dirás, ele dirá. Nós diremos, vós direis, eles dirão, é isso? Com verbo no futuro, não pode usar ênclise, com verbo no futuro usa mesóclise. Fabrício, pode colocar antes, lhe direi? Não. Primeira regra, não se inicia período com pronome átono. Então, aqui, ó, na letra B, eu deveria escrever, vamos puxar aqui uma seta para a letra B, ó, seria dir-lhe-ei. Dir-lhe-ei a surpresa na hora certa. Tá errada essa ênclise, letra B tá incorreta. Ó. Letra C, aqui se faz, aqui se paga. Ó. Aqui é palavra que atrai o pronome, advérbio, ó. Advérbio de lugar, atrai pronome. A próclise está correta. Em se tratando de língua portuguesa, sempre que houver a expressão em mais gerúndio, em se tratando, em se falando, em se querendo, em se... enfim, o pronome tem que vir na próclise. Então está correta também a letra D, tá? Ele pediu a incorreta? A única errada, letra B de Bárbara. A colocação pronominal é uma boa. Leve a primeira regra, não se inicia período com pronome ato, tá? E depois, quem é que não atrai pronome para descobrir a próclise obrigatória. Questão 10, última questão do nosso simulado, né? Possivelmente haverá duas questões de oração ou de relação de sentido, quer dizer, questões que envolvem conjunção na prova. É o que aconteceu aqui. É o que eu diria e direi, se ela me consultar algum dia. A oração destacada exerce a função de oração subordinada adverbial. Veja, esse nome a gente nunca vai nem observar, a gente observa só o último, né?
As subordinadas adverbiais, elas podem indicar causa, elas podem indicar consequência, elas podem indicar conformidade, elas podem indicar concessão, elas podem indicar comparação, elas podem indicar consequência, conformidade, concessão, comparação, condição, esqueci da condição, né? Elas podem indicar proporção, elas podem indicar tempo e elas podem indicar finalidade. Essas são as principais circunstâncias dadas pelas orações adverbiais. E mais uma vez, a gente vai se apegar a quem? A conjunção, a palavra que introduz a oração. Quais são importantes aqui? A causa, né? Porque, uma vez que, já que, visto que, porquanto, tá? Sabe que eu vi muitas questões de consequência? Não sei se ela é a mais importante, mas tão que, tanto que, tal que, tamanho que é consequência. Conformidade, conforme, segundo, consoante, de acordo com. Concessão é importante, tem que levar. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de, conquanto, por mais que, por menos que. Né? A comparação, igual a, assim como, tanto quanto. A condição é importante, viu? O se, o caso, desde que, contanto que. Proporção e tempo são muito fáceis. A proporção que, à medida que. Né? Quanto mais, quanto mais estudo, mais aprendo. Né? Quanto mais, menos. Quanto mais eu gasto, menos dinheiro eu tenho. É proporção. E na finalidade, você vai decorar a palavra para. Tá? Sempre que te perguntar da palavra para, você troca por com o objetivo de. Toda vez que você conseguir trocar a palavra para por com o objetivo de, ela indica finalidade. Oração final. Tá? Ele estudou muito para passar no concurso, com o objetivo de passar no concurso. Oração final, relação de finalidade. Voltando ao exercício 10. É o que eu diria e direi, se ela me consultar algum dia. Ele perguntou a oração, vou me apoiar na conjunção. O se é uma conjunção que indica condição. Caso ela me consulte algum dia, desde que ela me consulte algum dia. Então nós temos uma oração subordinada adverbial condicional. Tá bom? É isso aí, meus queridos. Fizemos aí as questões do simulado, aproveitei para dar algumas dicas para vocês. Tá? Fiquem bastante atentos à questão da crase, da concordância verbal. Se aparecer sintaxe, sempre separa sujeito do verbo. Tá? E se puder dar uma olhadinha nos encontros vocálicos, ditongo, hiato, no encontro consonantal, no dígrafo e na contagem de fonemas e grafemas. Quantas letras e quantos sons tem na palavra, talvez seja uma dica boa até a hora da prova. Tá? Um grande abraço a todos e a gente se vê. Tchau, tchau.